Vocês acham que há algum tipo de estratégia política relacionada à presença, ao protagonismo de Michele Bolsonaro na abertura de uma manifestação com tanta gente assim, Alan Gani? Acho que sim, acho que faz sentido, até porque ela é a mulher do presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não pode, candidatar-se até 2030, então, naturalmente, ela seria a herdeira de todo esse protagonismo de Jair Bolsonaro. Foi muito expressivo o que aconteceu ontem, mostra que uma parcela significativa da população está insatisfeita do que tem ocorrido do ponto de vista político, de perseguições, em relação às instituições, uma instituição interferindo na outra, a segurança jurídica, segundo estas pessoas. Então, é muito emblemático. E aí, Evandro, o número pouco importa, né? Se foram, segundo a USP ali, alguns pesquisadores da USP, 30 mil, quero saber que metodologia que foi essa que utilizaram, outros 700 mil, isso pouco importa. O que teve muita gente, foi muito expressivo o que aconteceu ontem. Jair Bolsonaro hoje é a maior liderança política desse país e, evidentemente, Michele Bolsonaro é a herdeira natural da maior liderança política hoje desse país, junto com alguns governadores, é claro. Você concorda com o Gani, hein, Fábio Piperno? Bom, a maior liderança política desse país é quem se elegeu presidente 3 vezes. O Piperno, agora... Peraí. Aliás, ganhou 5 eleições. Eu faço um desafio. 5 das últimas 6. Se ele convocar a população para ir para a rua, é democracia sem povo, é governo sem povo. Eu quero dizer o seguinte, o tamanho da liderança a gente vê na urna. Então, ganhou 5 das últimas 6. Talvez teve voto útil contra, mas eu não vejo essa liderança inclusive, toda, não. No primeiro turno, eu não ficou vejo essa liderança. A 1,6 de fechar no primeiro turno. Quando ainda não tinha essas alianças todas. Teve muito voto de protesto contra, mas hoje ele não lota um aeroporto. Não, hoje, inclusive, as pesquisas apontam que está aumentando a popularidade, né? Inclusive todas as últimas, todas essas rodadas aí de janeiro. Sobre o tamanho do público, óbvio que quando a USP falou, quando alguém falou em 30 mil no começo, era o começo. Mas um grupo da USP também, que mediu no momento de pico em que o Bolsonaro falou, apontou 185 mil pessoas. Sim. E por que não é muito difícil chegar a essa conta? Vamos imaginar que essa multidão ela tenha se estendido por mais ou menos 1 quilômetro. 1.000 metros. Em região da Augusta até perto da Brigadeiro, como o Evandro citou. Então, isso não é uma coisa incerta. Então, tem um tamanho certo, indo da Augusta até lá, mais ou menos uns 1.000 metros. De um lado ao outro da calçada são mais ou menos 50 metros. E olha que tem banca de jornal, tem comércio, mas vamos imaginar que fosse então 50 metros limpos. 50 vezes 1.000, 50 mil metros quadrados. Uma taxa média de ocupação numa manifestação como essa é de 4 pessoas por metro quadrado, né? Isso é fácil a gente entender. Então, 4 vezes 50 mil dá em torno de 200 mil pessoas, o que é muita gente. Daí a dizer que for 30 ou então 700, é um exagero para os dois lados, né? Agora, o que você acha da presença de Michele Bolsonaro e principalmente do protagonismo dela ao abrir os discursos? Que foram poucos, inclusive. Já a gente vai comentar sobre alguns governadores que decidiram silenciar ali. Tivemos a manifestação apenas do governador Tarcísio de Freitas, embora estivessem também Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Fala, Fábio Piperno e Jorginho Melo. Desde o começo de 2022, quando ela, inclusive, discursou num evento para mulheres lá do PL, a Michele tem se tornado uma pessoa importante nessa engrenagem. Ela fala bem, tem um discurso messiânico que acaba, de certa forma, agradando esse público mais, com um viés mais religioso. E, claro, ela é a ex-primeira-dama. Ela não ia, obviamente, dizer nada que fosse contrário aí aos interesses do seu marido.